O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a gente pela TV Osasco, para você das redes sociais. Hoje a gente começa uma série de programas especiais para debater com você, com os nossos convidados, as reformas propostas pelo governo Temer, as reformas que vão mexer em cheio nos seus direitos. E aí, hoje, como um programa especial, a gente está no dia seguinte à aprovação da reforma trabalhista e amanhã greve geral em que todas as categorias do Brasil pretendem parar, se articulam para fazer uma grande resposta ao governo Temer, aos parlamentares que estão compactuando com esse tipo de iniciativa, esse tipo de ataque, de destruição dos nossos direitos. Nada melhor, nada mais necessário do que a gente fortalecer o debate, por isso a estratégia da TV Osasco e do Jornal Visão Oeste em focar esses assuntos, em provocar esse debate aqui com a gente. E sem mais delongas, Jefferson está aqui hoje também com a gente. Essa é uma ideia de um programa de 4 edições, todas as quintas-feiras, não é isso, Jefferson? A gente tem aqui alguns convidados, eu queria que o Jefferson apresentasse o pessoal e também desse boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Cris. É um prazer estar aqui reunido com esse grupo fera aqui para discutir um assunto tão importante, assim, às vésperas, na véspera de uma greve geral, que vem buscar e defender os direitos da classe trabalhadora, defender o direito à aposentadoria. Eu queria agradecer aqui a presença dos representantes do movimento sindical, o Gilberto Almazan, que vem representando, é secretário-geral e representando os metalúrgicos, Ana Rapini, que vem representando aqui o Sindicato dos Comerciários e também a Central CUT. Nós temos a CUT, a Força Sindical aqui, o Gilberto, os metalúrgicos de Osasco são uma das entidades mais fortes aqui, representativas da Força Sindical em Osasco. Vem representando também o Comitê Permanente contra as Reformas da Previdência, uma organização que surgiu aqui do conjunto do movimento sindical, não é isso, Ratinho? Chamei o Gilberto Almazan de Ratinho, que é o apelido dele na categoria, é inevitável. Quem conhece o Gilberto não conhece por Gilberto, conhece por Ratinho. Então vieram dialogar aqui conosco, falar a respeito, o ponto de vista dos trabalhadores aí a respeito das reformas. E temos aqui também 2 importantes representantes da Associação dos Advogados Trabalhistas, a Renata e o Rodrigo. Queria agradecer a participação de vocês também nesse momento aí para dialogar com os trabalhadores, com os nossos telespectadores a respeito desse tema tão importante para o brasileiro a partir de agora. Então, eu queria propor que os nossos representantes aqui dos sindicalistas falassem um pouquinho aí, fizessem uma análise a respeito da aprovação ontem, em votação no Congresso Nacional, agora o tema segue para o Senado, a respeito aí da reforma trabalhista. Lembrando que nós vamos falar durante essa série de programas, que é promovida aí numa parceria entre a TV Osasco e o Jornal Visão Oeste, a TV Osasco abrindo aí o espaço para o diálogo. Agradecer aqui a TV Osasco, em nome de todos os participantes, em nome também do Jornal Visão Oeste, esse espaço da TV Osasco para a gente debater esse assunto tão importante. Mas então, a gente fazer uma avaliação aí, Gilberto, desta aprovação ontem da reforma trabalhista. Bom, primeiro bom dia a todos, Rodrigo, Renata, Ana, Cris, Jefferson. A gente já esperava essa aprovação, até pela composição do Congresso Nacional, lá da Câmara, e pela votação que tivemos anteriormente, que foi pela urgência do projeto, na votação da urgência. Então, já era esperado, não foi nenhuma surpresa essa aprovação, mas é com pesar que a gente já aguardava isso. Então, é uma situação extremamente complicada para a gente, e que nós estamos vendo que é uma retirada de direitos muito grande. Então, estão mexendo com pontos essenciais da legislação trabalhista que a gente tem hoje. Se fala que precisa reformar porque ela é muito antiga, mas a legislação, no dia a dia, ela é modificada. O que muita gente não sabe é que a Justiça do Trabalho tem o poder normativo. Então, criam normas
de forma constante. Então, falar que a lei é de 43, ela é antiga, por isso precisa de reforma, é uma grande mentira nacional que está se pregando a todo o conjunto dos trabalhadores, né? E que isso precisa ser dito de alguma maneira, né? Então, agradecer muito ao espaço que está sendo dado aqui para a gente poder também tá divulgando isso aos telespectadores. Então, essa acho que é a primeira grande mentira, de que é uma lei antiga e que precisa ser mudada. A outra é de retiradas claras de direitos, né? Como você, por exemplo, dividir em 3 vezes as férias. Ontem a gente estava fazendo assembleias em algumas empresas e um dos trabalhadores veio e falou para mim, mas espera aí, quer dizer, eu vou perder o direito de viajar e de conhecer, de visitar minha família, né? Que às vezes é de outro estado e a pessoa em 10 dias não tem condição de ir, ficar um período e voltar, né? Então esse já é um direito retirado dos trabalhadores. Tem, dentre tantos outros, né? A gente vai ter essa greve amanhã e a gente espera, quer dizer, estamos muito confiantes de que será um grande movimento nacional e que com isso a gente consiga reverter algumas coisas. Vai para o Senado, acho que no Senado a gente tem mais condições de fazer uma negociação lá e reverter esses pontos, né? Que são de mexer com direitos, mexer com jornada de trabalho, mexer com a representação sindical, que isso é extremamente importante. Se fala que a questão do imposto sindical, mas para a gente o imposto sindical não é de grande importância. Ele representa para os sindicatos mais combativos em torno de 10% ou menos de 10% da receita do sindicato. Então isso não é uma coisa do outro mundo. O nosso sindicato com essa crise já perdeu perto de 50% da receita, né, por demissões e tal. Ô, Gilberto, esse tema com certeza a gente vai elencar ao longo do programa, porque é até uma das falácias que usam para tentar denigrir o movimento de amanhã e todo o conjunto do movimento sindical. Desculpa interromper, mas a gente vai precisar fazer uma pausa aqui no nosso programa, até para você ir utilizando o seu WhatsApp para mandar mensagens para a gente, para fazer as suas perguntas. O nosso telefone é o 11 981420208. Aproveita esse break para mandar a pergunta para a gente fazer aqui para todo mundo que está aqui com a gente, para os nossos convidados. Pode mandar também pelo site da TV Osasco, tvosasco.com.br. Legal, até já. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salvo. Disque 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos.
A febre amarela despertou dúvidas sobre volta, quem precisa tomar a vacina. Justamente para dar continuidade no nosso debate, que hoje está enfocando justamente a questão da reforma trabalhista. E no bloco anterior, o Gilberto falava para a gente de uma das coisas que têm sido ditas por especialistas, pela imprensa, enfim, que a CLT tem que ser reformada a todo custo, porque essa é uma legislação arcaica. Para contribuir também com essa avaliação, se é arcaica, se não é arcaica, eu queria passar aqui para a doutora Renata e para o doutor Rodrigo, porque uma das coisas que eu mais ouvi nos debates das comissões foi o relator, o Rogério Marinho, falando que nós temos que nos adaptar ao espírito do tempo. E aí eu fiquei imaginando, nossa, mas eu sou então antiquada e quero continuar sendo antiquada. É isso mesmo? É uma velhinha que precisa ser descartada, a CLT? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde ao público de casa. Bom, a nossa CLT é uma falácia dizer que ela está desatualizada, né? Ao longo do tempo, ela veio sofrendo várias alterações. E uma recente, muito recente, inclusive, foi a questão da gestante não poder trabalhar em ambiente insalubre. É um exemplo. Foi modificado recentemente, a CLT teve uma modificação, e lá se diz hoje na lei que a gestante ela não pode trabalhar em ambiente insalubre. E agora, com a reforma, já vem dizendo que ela pode sim, né? No início, no texto original, dizendo que ela podia de qualquer forma. E aí, como teve uma pressão muito grande, teve uma pequena alteração no texto, e agora ela pode trabalhar no ambiente insalubre, ela só não vai poder ali trabalhar se algum médico der um atestado dizendo que vai ser prejudicial ao feto. Então, veja, dizer que a CLT é antiga é uma falácia. Ela teve uma recente alteração e agora já vai vir um corte desse direito, que foi conquistado. Então, isso é um exemplo, né? Nós temos vários. Eles só colocam os pontos de que a CLT já foi revogada, né? Eles vêm falando, mas tem tal previsão legal ali na CLT, até hoje. Aquilo ali já não se aplica, né? A lei ela pode ser revogada de várias formas. Ela pode ser revogada por uma nova lei ou pelo desuso também, né? Então, isso acaba que não... É para justificar, né? O cortina corte de fumaça. Sim, né? é para justificar a reforma a toque de caixa, como estão fazendo. Rodrigo. Eu acho que a Renata já explicou muito bem claro que a CLT, a boa e velha CLT, ela deve continuar e não deve haver um retrocesso no direito, né? O que me chamou a atenção, eu não quero nem estender, é o presidente da República, assim que tomou a sua posse, ir nos meios de comunicação e falar o seguinte: eu não ligo se eu tiver medidas impopulares, eu não tenho esse problema. Sendo que no próprio livro dele diz que o poder emana do povo. Como pode? Política, você tem que governar para a população, não para os interesses de uma minoria. E aí comparece em meios de comunicação e diz que ele não está preocupado do governo dele ser considerado impopular. Então, eu já vejo aí um primeiro problema e uma inconstitucionalidade absurda dessa legislação, né? Que a gente lamenta e torce para que ela não seja aprovada no Senado Federal. Acho que eu pedi um comentário aqui da Aninha, ainda a respeito da votação, né, da reforma trabalhista, na questão dela ser impopular. Mais que impopular, ela também foi feita sem consulta aos interessados, né? Não houve uma discussão com a população, uma discussão efetiva com a população, uma discussão efetiva, né, com a Justiça do Trabalho, no curso das exposições, né, do governo, né, da liderança do governo no Congresso. O relator chegou a dizer que a Justiça do Trabalho não deveria existir, né? Então, até o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota ontem em apoio à greve, né, dizendo que de fato não houve ampla divulgação para debater esse tema, não haveria necessidade dessa urgência toda, que ainda que houvesse a necessidade de reforma, deveria se discutir isso com o principal interessado, que é o trabalhador, o movimento sindical, também com os empresários, que ao que a gente percebe no texto, também não foram ouvidos. Ela parece atender a questões tão pontuais, né? É essa impressão que você tem também, Aninha? Bom dia a todos. Boa tarde, né? A todos e a todas. Na verdade, é um trator. É um trator que ele está passando e derrubando tudo que vem pela frente. Porque todos os pontos da reforma, que nós até estávamos debatendo quase agora, ele vem contra a classe trabalhadora, contra os menos favorecidos. Então, você percebe que é algo muito prejudicial. E aí você fala assim, quando você fala não foi consultado, a gente tem um exemplo muito claro, que é a jornada de trabalho.
que hoje são 44 horas semanais, 7 horas e 20, mais uma de almoço. Só que essa uma de almoço, quem paga é o patrão. E com a reforma, o que vem de encontro? Não serão mais 1 hora, não serão mais 60 minutos, é até 30 minutos. E ao invés de trabalhar 7 horas e 20, ao invés de nós trabalharmos 8 horas e 20, agora serão 12 horas. E nós lutávamos para reduzir por 42, e ela vai aumentar para 48. Então, é um retrocesso que nós estamos vivendo. E nada vem de encontro, nada vem favorecer. Uma, porque se consultasse a classe trabalhadora, se consultasse a população, eles iriam sentir que não teria força essa reforma. Ela não passaria. Se tivesse a consulta popular, do jeito que ela está hoje, ela não passaria. E eu concordo quando fala que a nossa CLT está antiga. Isso é verdade, realmente, não caiu no desuso. Existem várias emendas que vêm atualizando ela constantemente, inclusive, se fosse consultar a população, não seriam esses pontos mudados, e sim outros. Talvez por isso que não tenha ocorrido. A respeito de jornada de trabalho que você mencionou aqui, vou até fazer a pergunta para os representantes aqui dos advogados trabalhistas. Nós já temos perguntas via WhatsApp. A Tamires, final do telefone 7683, pergunta assim. Eu moro em Osasco, minha pergunta é referente à reforma trabalhista. A jornada de trabalho, ao invés de ser 8 horas, passará a ser 12, correto? Ou seja, muitas empresas ainda possuem 2 turnos de trabalho e com esse aumento de horas vai aumentar o número de desempregados. Quais benefícios dessa reforma trabalhista? Ajudar os ricos e prejudicar os pobres? Bom, Tamires, né? Tamires, isso. Não, Tamires. Sobre a questão da jornada, nós tivemos algumas alterações nesse projeto de lei. Com certeza ela vai ser elastecida, né, pelo projeto. Então nós temos também a possibilidade dos 12 por 36, que já existia por jurisprudência, que já tinha sido implementado e agora vem na lei. Então, sim, o trabalhador ele vai acabar trabalhando um pouco mais. A questão do banco de horas também foi regulamentada. A jornada ela extrapolou. O banco de horas agora, antigamente precisava do sindicato, né? Por convenção coletiva se fixava se podia ter lá o banco de horas na empresa. Com a reforma não vai mais precisar do sindicato. Basta o patrão, junto ao empregado, fazer essa negociação entre as partes, vai constar ali no contrato e vai se instituir o banco de horas. E aí esse banco de horas individual não vai ser mais para ser pago em 1 ano, né, para a pessoa tirar as horas, e sim 6 meses se ele for individual. Então, a jornada, sim, ela vai ser elastecida. A questão das horas extras foi um pouco bem flexibilizado, né, ali, porque você vai ter banco de horas, você vai ter questão de prorrogação, o sindicato ele pode também fazer algumas majorações. Então, tem muita modificação quanto à jornada. E contrapartida, o que o trabalhador leva, né, como se fosse, não é uma negociação, é uma lei imposta. Então, o contrário não tem mão dupla, né? Na verdade, vocês vão trabalhar um pouquinho mais, vai ter o banco de horas, que a gente já sabe que hoje em dia, infelizmente, é uma ideia legal se ela fosse bem utilizada, mas a gente vê na justiça que não é isso que acontece. As grandes empresas se utilizam, geralmente, do banco de horas, o trabalhador ele faz as horas, mas não consegue tirar, né? E aí chega lá no final, é a hora que some, é o que a gente já está acostumado a viver na Justiça do Trabalho. O pessoal fala que tem muito processo na Justiça do Trabalho, né? Tem muito processo, sim. As normas são violadas a todo dia, né? A gente não pode querer comparar o Brasil com os países de primeiro mundo. Lá os direitos são respeitados, por isso que não tem muito processo, né? Você quer acrescentar também, André? Só uma observação. A Justiça do Trabalho alegam que tem muito processo. Isso porque, se forem verificar as grandes empresas aí, inclusive instituições financeiras, utilizam da Justiça do Trabalho como se fosse uma extensão do RH da empresa. Então, é importante que se fale isso, como também se falava muito, e ainda se fala, que há uma indústria do dano moral. Se tem indústria, é porque tem matéria-prima, né? Então, tem que parar com essa falácia de que a Justiça do Trabalho está entupida por culpa dos advogados, por culpa dos trabalhadores, quando na realidade o que eu percebo no dia a dia é uma outra realidade. E uma outra observação também seria quanto ao intervalo de 30 minutos, que eu não vejo muita gente falar sobre isso. Tiveram vários anos de estudos sobre esses 30 minutos, isso nem da advocacia, da medicina e segurança do trabalho, porque não é só 30 minutos, você consegue almoçar em 30 minutos? Consigo almoçar em 30 minutos, só que não é só você fazer a refeição, o organismo tem que ter esse tempo, então acho que a medicina está aí para dizer isso,
e teve um estudo sobre isso. Então, o intervalo mínimo é 1 hora de refeição para o organismo e para a saúde do trabalhador. Então, é mais um retrocesso no direito do trabalho. E com essa questão também de jornada, a gente respondeu a Mariana, final do telefone 7884, que ela colocou, ela é comerciária. Sou Mariana e eu vi que os patrões estão querendo reduzir a hora de almoço para meia hora. Trabalho no comércio e tenho que sair do trabalho para almoçar. Esse tempo será inviável. Podemos negociar isso com o patrão? E aí, Gilberto? Esse é um grande problema dessa legislação. A gente não tem um equilíbrio de negociações no país, né? Então, em outros países, você tem muito menos processos trabalhistas, porque você tem um equilíbrio na negociação. Então, aqui a gente tem lutado muito para, por exemplo, proibir a demissão imotivada. Aqui no Brasil, não. E demite a qualquer momento, sem motivo nenhum, por qualquer coisa. E assim, você não dá um equilíbrio na negociação. Um exemplo claro, a empresa vai chegar e falar assim, olha, é isso, é meia hora. Como que é o nome dela? Mariana. Mariana, é assim, ó, é meia hora que você tem para almoçar. Se dá, se não dá, não tem problema. A gente manda embora, contrate alguém que dá para fazer essa meia hora. É isso que os patrões fazem, né? É dessa maneira que é tratada. A gente é contra o contrato individual de trabalho, que existe até hoje. Então, o que os empresários fazem? Contrata no primeiro dia de trabalho, você assina aqui um contrato. Ah, mas se eu não quiser assinar o contrato, eu não te contrato, né? Eu pego outro. Então, isso é um desequilíbrio nas negociações, nas relações entre capital e trabalho, e por isso que entopeta a Justiça do Trabalho depois. O que nós precisamos fazer? Se quer de fato fazer uma reforma, é dar um equilíbrio entre as partes para que de fato haja negociação. A partir daí, eu sou favorável à negociação. Poderia até ter a negociação do legislado, do negociado sobre o legislado, mas desde que houvesse esse equilíbrio, que hoje não tem, né? Então, o negociado hoje sobre o legislado vai retirar direitos enormes dos trabalhadores também. Nós vamos fazer agora uma pausa aqui para dar voz para o trabalhador, para a trabalhadora que aqui da região, que tem dúvidas a respeito da reforma trabalhista. A TV Osasco foi às ruas ontem, ouvi algumas pessoas a respeito aí das mudanças. Vou pedir para a produção soltar a primeira pergunta, era justamente aí sobre a questão do horário de almoço. Do horário de almoço. Vamos ver o que os trabalhadores têm a dizer a respeito disso. Vamos pedir para a produção soltar rapidamente aí a pergunta para a gente. Produção. Programa ao vivo é isso, tem não é, isso, Jefferson? Programa ao vivo. Mas a gente enquanto tem que a gente vai se encontrando aqui também, a gente vai dando continuidade. Vamos falar para as pessoas que é possível interagir aqui ao vivo, através do WhatsApp. O número é o 981420208, 981420208, né? E lembrando que esse programa também ele é transmitido pelas redes sociais, pessoal do Secor lá no Facebook, pessoal dos metalúrgicos, a gente está replicando também nas diferentes redes, justamente para a gente ter a maior interação possível com você e também o maior alcance desse debate, porque o bloqueio que está sendo feito pela grande mídia é justamente para que a gente entenda de forma totalmente equivocada e justamente nessa direção de que não precisa debater, é só resolver e isso vai gerar empregos, não é isso, Jefferson? Isso, Cris. A produção está avisando aqui, teve um probleminha com o vídeo da hora do almoço. Então vamos passar para a próxima pergunta e vamos deixar colocar no ar aí para a produção. Põe para a gente a pergunta do Fala Povo, a primeira pergunta, por favor. É injusto, com certeza, né? Eu acho que em qualquer situação que o direito seja suprimido da pessoa, ela tem o direito de reclamar e ir na justiça pedir o direito de volta. Inviável também, não concordo. É uma coisa que é uma luta, né, trabalhista de anos aí e agora a gente perde assim.
É complicado, é bem complicado. O brasileiro está passando por uma situação bem difícil mesmo, né? Da reclamação na justiça, né? A pergunta ali foi colocada na forma, no texto da proibição, não é exatamente a proibição. Agora, o que acontece é uma limitação, é isso, doutora Renata? Na verdade, não é uma proibição de ingresso na Justiça do Trabalho. A proibição, na verdade, não é a palavra, não é proibição. É o que vai acabar gerando. As pessoas vão ficar com receio e com medo de ingressar na Justiça. Por quê? O legislador, ele incluiu ali a sucumbência e a litigância de má-fé. O que é isso? Na civil a gente já tem isso, né? Quanto à sucumbência. Então, na Justiça Civil. Na Justiça Civil. Já existe. O que é sucumbência? A sucumbência funciona assim. Eu ingresso com uma ação contra uma empresa. Então, vamos colocar, eu entro com uma ação e peço R$100 mil, e nos direitos liquidados são 100 mil. Só que, na verdade, quando o juiz vai julgar, ele não me dá o direito a todas as coisas que eu pedi. Vamos colocar um exemplo, eu ganho só 20 mil. E aí o restante, sobre aquele valor restante, vai incidir uma coisa que se chama honorários de sucumbência, que é você vai pagar o advogado da parte contrária. É mais ou menos isso, bem assim para o pessoal que está em casa entender. Então ele vai pagar uma porcentagem sobre aquilo que ele perdeu para o advogado da parte contrária. E o que o texto de lei ele traz? Ele traz o seguinte, se a pessoa tem justiça gratuita, lá na civil, quando ele tem justiça gratuita, também mudou. Ele tem que pagar da mesma forma esses honorários do advogado da parte contrária, desde que ele tenha um saldo naquela ação. Então, quer dizer, é o famoso ganho não leva. Então, dá medo, realmente. O pessoal colocou que é necessário colocar esse tipo de honorários porque os advogados pedem tudo de qualquer jeito, pedem muita coisa e que os trabalhadores não têm direito a nada. Então, aí você vai colocar o risco da ação para o trabalhador. Então, é um dos pontos. Se você for falar isso para o seu cliente, você que está em casa pensando em entrar com uma ação, dependendo, se você perder, você vai ter que remunerar o advogado da parte contrária. Então, é um processo que vai ficar custoso. Intimida. Intimida, sim. E tem mais o detalhe da litigância de má-fé, né? Que também foi regulamentado, que se for entendido ali que há litigância de má-fé, e a litigância de má-fé também já era regulamentada anteriormente, que o trabalhador ele pode ser condenado com essa ação. Tem outras coisas processuais que também ali estão, que hoje, por exemplo, um detalhe que eu vi na reforma, quando o trabalhador, você entra com um processo, ele não ia na justiça, faltava na primeira audiência, o processo simplesmente era arquivado. Agora não, ele vai ser condenado a pagar as custas do processo. E enquanto ele não paga, ele não pode entrar de novo com aquela mesma ação. Então tem alguns detalhes processuais também que pouco se fala, né? A gente fala muito, debate muito os direitos materiais. Mas quanto ao direito processual, o direito de ação, que vai garantir aqueles direitos materiais para o trabalhador, também teve muita modificação. Aninha, como que na prática isso vai refletir para os trabalhadores? Que vira? Lascou com o trabalhador. Acabou com a vida do trabalhador. Porque ele vai ter que pensar 2 vezes antes de ingressar com a ação trabalhista. Porque hoje, mesmo o trabalhador, muitas vezes, ele sabendo que ele vai ganhar a ação, ele ainda fica meio assim, eu vou, não vou. Aí consulta os nossos universitários, né? Para saber se ingressa ou não. Mas também vai inibir com muitas ações que são entradas esporadicamente. Então, tem muitas ações que, por exemplo, o trabalhador procura o sindicato, nós falamos... Claro que o que é certo a gente defende, o que é errado a gente não defende. Então, isso sim, você pode entrar e você vai ganhar. Ou isso não adianta. Aí o trabalhador não acredita no sindicalista, não acredita no seu sindicato que te representa e vai procurar um advogado. O advogado entra com a ação e perde a ação. Essa ação agora ele vai ter que pagar, né, doutora? Sim. A questão não é nem a questão de você ter ou não direitos, porque o pessoal fala muito, o advogado entrou, mas eu não tinha direito. Tem coisas que dependem de prova na audiência. Às vezes a pessoa ela tem o direito, mas ela não leva testemunha, né? Ela faz ali, não consegue fazer a prova e ela não ganha. Então não quer dizer que ela está de má fé no processo, ela só não conseguiu provar, é uma questão processual. Então você vai passar o risco processual. Logicamente que tem profissionais e tem ações que se pede mais do que se deve, sim. Em toda a profissão tem de tudo hoje em dia, na verdade. Então, é uma minoria. Então a gente teria que separar o joio do trigo ali, né? Realmente, se fosse para aplicar alguma multa, deveria ter que ser comprovada ali a má-fé da pessoa. E não simplesmente colocar para toda e qualquer ação. Pelo menos eu penso assim, os honorários de sucumbência e a litigância de má-fé. Eu acho que isso deveria ser pontual. A reforma ela deveria ser alterada para, assim, se verificar que foi de má-fé, que foi feito aquele pedido, que realmente é uma mentira naquele processo, aí sim, né, poderia se aplicar alguma penalidade. Mas fora isso, aplicar para todo mundo é bem complicado. Eu acho que eles também estão querendo casar uma situação com outra, que é a negociação direta com o trabalhador.
Então, hoje, se o trabalhador assinar lá que ele concorda lá dentro da empresa, que ele concordou com determinada posição, depois ele não vai poder, porque vão utilizar isso como de má fé. Ah, sim. Inclusive a reforma ela traz, né, esse ponto também. Ela traz a questão da negociação direta com o empregador, né? Então, é uma das vias, e a conciliação extrajudicial também, que está vindo também com a reforma, é uma mudança muito significativa para ser aprovada dessa forma. Tudo bem, tem que ter alguma mudança, sim, mas ela tem que ser discutida previamente, e não como está sendo feito. Até para o próprio empregador vai ser complicada essa reforma. Os empregadores estão falando, mas precisa de reforma. Muitos não conhecem o texto da reforma, né? Então, acho que isso deveria ser mais divulgado e debatido, até com os empresários. Bom, a gente vai aproveitar agora e fazer uma pausa e dar um tempinho aí para você mandar perguntas através do Facebook, através do WhatsApp. O número é 981420208, também pelo site da TV Osasco, tvosasco.com.br. A gente vai para o intervalo rapidinho agora e já volta. Eu conheci o Gabriel com 2 anos e meio. Eu não tinha nem intenção de adotá-lo e já estava dizendo que eu não me iludisse, que ele estaria estacionado, que não falaria, que não andaria. Quando eu comecei a falar, aí eu comecei a falar, mãe. Eu acreditei no que o coração de mãe dizia, ele pode, ele consegue. Quando tu encontra uma criança com necessidades especiais, a gente sente que falta muita coisa, que precisa muita força, que precisa se desprender de tantas outras. Comecei a gostar do Xuxa. Eu não tinha medo do mar, né, mãe? Eu tinha medo do mar. Eu não gostava de brincar. Mas a minha mãe disse sempre para brincar. A minha mãe sempre estava confiando em mim. Eu nunca vou abandonar ela. A gostar é uma coisa bem bonita. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. As dores eram muito fortes, eram dores assim absurdas que se pudesse arrancar o braço eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya e ele está com mais de 8 meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, estamos de volta com o nosso programa especial sobre as reformas. Nesse dia que antecede a greve geral de amanhã, sexta-feira, dia 28, que está movimentando todas as categorias e, de alguma forma, também a gente tem conseguido essa divulgação pela grande imprensa, que está muito pautada em falar, olha, amanhã não funciona metrô, mas você pode ficar antenado aqui com o nosso programa para poder dar uma olhada o que vai funcionar, um jeito de furar essa greve, de construir uma outra interpretação que não é aquela que vai te permitir entender o que está em jogo. E esse é o nosso papel, não é, Jefferson? A pauta da greve amanhã é a luta contra a reforma trabalhista, é a luta contra a reforma da Previdência e contra a lei da terceirização. São 3 medidas que já estão no Congresso. A lei da terceirização foi sancionada pelo governo Temer e assim, é um pacote, um balaio de maldades que destrói direitos. Entrando nesses outros itens da nossa pauta, eu queria que justamente a Aninha falasse, não sei se é impressão minha, mas o comércio é um dos setores que vão sentir mais de cara essa questão da terceirização, e também os metalúrgicos. Eu sei que a Convenção dos Metalúrgicos proíbe a terceirização na atividade fim, mas e aí, se essa convenção, depois da renovação, o que vai acontecer? Por favor, Aninha. Na nossa categoria, realmente, nós já temos uma dificuldade muito grande, porque apesar dela ser uma categoria que ela tem uma
rotatividade muito grande, as empresas terceiras têm tentado entrar no comércio de todas as formas. Mesmo sabendo que hoje, para terceirizar somente seria a limpeza e a questão de segurança, nós ainda temos um outro. Eu lembro que há 2 anos atrás, né, em algumas empresas grandes, eles queriam terceirizar os operadores de caixa. E aí nós conseguimos bater, conseguimos derrubar isso, porque é uma responsabilidade muito grande de quem é operador de caixa. E a partir do momento que você terceiriza, como que você cobra daquele trabalhador? Como você vai cobrar a responsabilidade dele? E com essa autorização de terceirização, que isso é uma atividade meio, é muito preocupante para nós. É muito preocupante porque eles podem terceirizar qualquer função dentro da empresa. E como que vai ficar isso? Porque, na verdade, nós sabemos que acaba gerando uma quarteirização. A empresa contrata uma terceira, e essa terceira é que vai contratar outras. Vai funcionar como na construção civil funciona hoje, né? Que eles contratam, a empreiteira contrata o cara contrata outro cara, que contrata o trabalhador. E quando aquele cara, que é o quarto já, que contratou o trabalhador, some, que são os famosos gatos, os trabalhadores ficam à mercê, os trabalhadores ficam vendidos, ficam sem receber. E é o que vai acontecer com as outras categorias, não vai ser diferente. Então isso é muito preocupante para nós. Nós temos trabalhado de uma forma para tentar barrar o máximo possível para que isso não aconteça. Por isso, mais uma coisa que vem na contramão é essa terceirização. Essa terceirização, ao contrário do que disseram, que é para gerar emprego, na verdade, ela vai tirar emprego de pais e mães de famílias que, a partir deste momento, não tem mais estabilidade de emprego. Porque simplesmente não deu certo, substitui, mas de uma forma mais fácil. Porque se você é uma empresa quarteirizada, você tem um banco de trabalhadores procurando emprego. Você não serviu, eu pego ele. Se ele não serviu, eu pego ele. Então, para nós, no comércio, nós entendemos que, na verdade, vai precarizar mais ainda os trabalhadores. Sem contar que, quando você é um terceiro, você tem uma flexibilização ainda maior de direitos, de salários, né? Então, isso é muito prejudicial. O que você acha, Rotinho? A terceirização ficou pior do que estava sendo discutida. Porque agora acabaram também com a responsabilidade solidária das empresas. Então, isso que a Aninha está dizendo, de eu ser contratado por um terceiro, e esse terceiro some, a empresa mãe não, hoje é responsável. Solidária, né? É solidária. Solidária. Deixa de ser. Quer dizer, ela não vai ter responsabilidade nenhuma com essa reforma da... Confere isso? Foi criado um termo subsidiário. Subsidiária. Funciona assim, ela tem responsabilidade. Hoje. Só que primeiro você tem que executar a empresa principal. Então você vai ficar algum tempo lá na empresa, na quarteirizante, né? Aquela empresa, você vai ficar lá tentando procurar bens, e aí não é rapidinho, né, gente? Demora. E vai ofício para cá, vai ofício para lá, volta, tenta Bacen, não acha nada. Isso leva aí um tempinho, né, que pode ser meses ou anos. Aí a hora que fala, não, realmente, ela não tem nada. Então agora sim, nós vamos partir para a empresa principal, aquela que contratou, para procurar alguma coisa. E aí começa de novo. E aí começa a procurar tudo de novo da empresa principal, né? Então tem essa questão, né, que tem essa autorização. Isso já era um pouco assim na responsabilidade subsidiária, já era contra as terceirizantes, porque a gente tinha uma súmula do tribunal. Isso era regulamentado por súmula. E aí agora veio a legislação e trouxe dessa forma. A única questão é a terceirização geral, né? Antigamente você tinha algumas atividades que você poderia ali terceirizar. Quando você abre para que se possa terceirizar qualquer atividade, é um risco muito grande, né? É uma instabilidade muito grande para o trabalhador. Até mesmo para o empresário, porque com o empresário, se ele tiver um pouco de consciência, o que ele vai pensar? Eu contrato, vou economizar na mão de obra. O produto que ele produz, ele vai ter a mesma qualidade? Aquela pessoa que vai estar ali trabalhando para ele, vai estar preocupada com a qualidade do serviço, do trabalho que está prestando? Geralmente não. Então, até para o empregador, isso daí também pode causar um prejuízo na própria produção dele. Muitas pessoas da classe média estão preocupadas porque os pilotos de aviões podem ser terceirizados. Aí a qualidade pode ser modificada. Crucial. Né? Então, pois é, eu conversei com alguns empresários, né, na construção civil, que já não se utilizava, deixaram de se utilizar, né, da terceirização por a questão de qualidade. Conversei com alguns empresários do setor de comércio, dizendo, olha, no meu segmento é difícil terceirizar, não vamos utilizar isso porque você cria relações com o consumidor e tudo mais. Agora, a partir dessa conversa,
conversa, e a partir de depoimentos, né, que a gente está acompanhando pela imprensa, a gente percebe que há uma certa, um certo receio entre os próprios empresários, né, dos resultados que essa reforma pode gerar. Nós conversávamos um pouco antes de entrar aqui no programa a respeito, né, do receio das multinacionais, com uma estrutura tremenda, acabarem canibalizando, obrigado, Cris, canibalizando os pequenos e médios empresários com essa reforma. É isso mesmo que pode acontecer? Isso. A Renata até escreveu um artigo sobre isso, falando que a reforma trabalhista prejudica não só o trabalhador, como o pequeno e médio empregador brasileiro. Então, se a mão de obra aqui é mais barata, com certeza as empresas de fora vão acabar entrando no nosso mercado. E com isso vai engolir o mercado brasileiro. Os empregadores brasileiros também serão prejudicados. E sobre a terceirização, é importante falar que o maior índice de acidente de trabalho são nas empresas terceirizadas. E isso o governo não explica e a mídia, grande mídia, também não explica também essa questão. Então, eu acho que a Renata, não sei se a Renata pode falar alguma coisa sobre essa questão que ela escreveu até esse artigo. Foi esse estudo mesmo que a gente está pensando, né? Porque a partir do momento que o mercado brasileiro ele tiver uma mão de obra muito barata, né, e não muito qualificada, porque infelizmente o nosso trabalhador hoje ele não tem grandes qualificações. A grande massa hoje ainda não tem acesso à educação, ao estudo que deveria. Então, o que vai acontecer? Essa grande massa de trabalhadores vai começar a ser explorada. E com isso vai atrair ainda mais as multinacionais, que vão ver no Brasil uma possibilidade de fazer um produto barato, né? Só que e aí, o povo brasileiro vai ter condição de consumir esses produtos? Se houver uma retirada de direitos? Não, então a gente vai começar o quê? A exportar para países ricos. E aqui dentro a gente vai ter um sério problema. Por quê? O pequeno e médio empresário vai ser muito difícil, por mais que tenha a precarização, ou retirar direitos, ou que se pague menos para o trabalhador, com a terceirização e tudo mais, ele não vai conseguir competir com o grande. E aí as pequenas empresas, o que eu falo nesse artigo, que elas podem quebrar, e aquele empregador hoje, aquele micro e pequeno empresário, ele vai se tornar um trabalhador. Então ele tem que pensar se é isso que ele quer para ele também, né? Porque hoje, às vezes, o empresário fala assim, não, para mim está ótimo, eu vou ter lucro. Tá, e se sua empresa quebrar, você vai virar empregado. Para você, vai ser confortável ficar na situação do outro lado também? Por isso que essa reforma, ela parece muito unilateral. Logicamente, dá para fazer uma reforma e modificar alguns pontos? Sim, pode ser feita, mas não da forma como está sendo imposta. Eles falam, mas teve discussão. Tudo bem, você fala aqui, sai aqui e continua na mesma, vai ser do jeito que eu quero, né? Então é bem complicado. Agora, como se isso batesse com a ideia de modernização, em primeiro lugar, né? Modernizar como e para quem? E uma outra questão também, que se vai mexer com micro e pequenos empresários, é também mais uma questão para a gente pensar que amanhã não é uma pequena parcela da população que tem que estar na rua, é toda uma sociedade, porque justamente está contemplando só um grupo social. E essa reflexão acho que é muito importante que vocês estão oferecendo aqui para a gente hoje. Mas aí, acrescentando no cardápio de maldades, essa lei da terceirização, ela também trouxe uma outra questão, que foi a regulamentação, ou ampliar a regulamentação, né, como vem sendo dito, do trabalho temporário. A gente também ouviu a população de Osasco aqui no calçadão da Antônio Agu, e vamos ver o que o pessoal falou sobre essa questão. Acho que essa mudança vai prejudicar o trabalhador, né? Porque 3 meses tem pessoas que já estão precisando no emprego para já, né? Só que para 1 ano demora demais, ainda mais com essa crise que está hoje em dia, né? Eu não concordo para mudar para 1 ano. A pergunta ali, você viu que por quase 1 ano uma pessoa vai poder trabalhar como temporário. Por que é isso? Foi ampliado o período dessa contratação para até 270 dias. Aninha, eu queria que você avaliasse essa questão. Nossa, tá pegando pesado, né? Primeiro, eu queria fazer só um adendo de observação, que hoje os maiores índices de acidentados são os terceirizados, porque são serviços precários, condições precárias, condições insalubres, né, que prestam para o trabalhador.
Agora, veja bem, você trabalhar 6 meses sem direito a 13º, sem direito às férias, sem direito aos seus direitos, é difícil. É difícil. Nós também andamos conversando com a nossa categoria e o pessoal tem se sensibilizado com relação também para estar aderindo ao movimento de amanhã, porque para mim, eu vou repetir o que eu já disse, é só retrocesso atrás de retrocesso, perda atrás de perda, é um jeito de precarizar mais ainda o trabalhador, é um jeito de tirar o direito dos trabalhadores, né? Quando nós falamos para a nossa categoria que nós precisamos lutar, nós precisamos ir para a rua, foi justamente por causa desses problemas. E esse é mais um que vem a somar. Mais um direito que está sendo tirado da classe trabalhadora. Porque hoje, a partir de 91 dias, por exemplo, na nossa convenção coletiva, o trabalhador tem todos os direitos que os outros trabalhadores, inclusive ao dia do comerciário. E quando você entra com uma reforma dessa, onde o trabalhador vai ficar tanto tempo como temporário, como que vai ser encaminhado isso? Vai ser baixa e depois continua de novo? Ou vai ser um contrato contínuo? Como que vai ser isso, doutora? Vai ser continuado isso? Na verdade, ainda tem um período depois que ele não pode ser contratado, para depois ele poder passar a integrar os quadros ali da empresa, né, com essa nova legislação. A questão do trabalho temporário, que os empresários tanto queriam que fosse ampliado esse prazo, o argumento é o seguinte, que quando ele pega o temporário é para cobrir ali alguma necessidade transitória, que era a legislação anterior, que dizia isso, tinha que ter uma necessidade comprovada para que ele pudesse usar o trabalhador temporário. E aí ele teria que treinar esse trabalhador. Então, o tempo que ele perderia ali treinando para aquela função, não dava nem tempo dele assumir o posto de trabalho. Então, essa era a reivindicação para que o prazo fosse ampliado. O problema é que o prazo ele ficou muito maior do que já era. Ele elasteceu demais esse prazo. Dá tempo de treinar, de você demitir, readmitir. O problema do trabalho temporário, que já existia também, é que algumas empresas, e não todas, elas acabam utilizando do trabalhador temporário como se empregado fosse. Ela coloca um temporário, demite, contrata outro temporário. E aí ela vai trocando de temporários, para que não tenha um contrato a prazo indeterminado que tem mais direitos ao trabalhador. Então, esse é o grande problema com esse aumento aí desse prazo, realmente. Ficou um prazo muito grande, né, que acaba, sim, pode acabar prejudicando ao trabalhador, né, que sempre é aí a parte mais fraca, muito embora muitos digam que o trabalhador está em pé de igualdade com o patrão, a gente sabe que não, né? Se o trabalhador ele precisa trabalhar para se manter, ele acaba aceitando qualquer coisa, ainda mais numa crise dessas, né? Então, é muito complicado uma reforma no momento de crise, porque a gente, às vezes, o trabalhador e as pessoas acabam aceitando qualquer coisa com medo de ficar sem nada. Esse que é o grande problema. Aliás, a doutora deu um gancho aqui para a próxima pergunta da Cris, mas eu queria ressaltar antes, né, a importância desse programa, que é uma contribuição ao debate feito pela TV Osasco, né, em conjunto aí com o jornal Visão Oeste, para a gente discutir realmente o que está acontecendo no país e as reformas que estão acontecendo. Mas por falar em mudanças no momento de crise, nós temos uma pergunta aqui, né, Cris, do Carlos. É uma pergunta e um desabafo. Gilberto, vou passar para você, tá? Estou desempregado há mais de 6 meses, trabalhava em uma grande empresa, como tenho 49 anos, está muito difícil a recolocação. Ainda estou selecionando as condições de trabalho oferecidas, mas daqui a pouco serei obrigado a aceitar qualquer oferta para sustentar minha família. O que fazer? Nós passamos por isso na década de 90, né, e que se falava que tinha que se ter empregabilidade. E ficam colocando nas costas dos trabalhadores a culpa por ele estar desempregado. As pessoas ficam desempregadas não por culpa própria, é por culpa de uma condição econômica do país. Nós tivemos um exemplo da década de 90 que teve um grande desemprego e que se pregava que as pessoas tinham que estudar, tinham que fazer isso, tinham que fazer aquilo, mas não gerou emprego, né? Se falava até que tinha que privatizar tudo para que aí ia resolver o problema da economia, que também não resolveu. Nós vimos, em seguida, um crescimento econômico forte no governo do Lula, que isso teve uma geração de emprego, mas por um crescimento econômico, né? Quer dizer, hoje a gente está perdendo emprego novamente, não é porque as pessoas não têm condições, ou porque não estudaram, ou por causa disso, ou por causa daquilo. É exatamente porque não tem crescimento econômico. Como que a gente poderia ter crescimento econômico? Com distribuição de renda, porque aí as pessoas podem consumir mais e aí elevar a economia para outros patamares. O que está se fazendo com essas reformas é uma concentração de renda.
Quando a gente fala de terceirização, é aquele trabalhador que hoje tem um salário médio de R$3.000, que essa empresa vai demitir, vai pagar R$1.500 para ele e mais R$1.000 para o terceiro. Ela vai gastar R$2.500, que gastava R$3.000, mas só que o trabalhador vai ficar só com R$1.500. Essa é a conta. E vai concentrar a renda. Uma parte vai para o terceiro e uma parte vai para a empresa que contratou. Essa concentração de renda vai piorar ainda mais a situação. O que fazer? Greve dia 28. Com essa colocação do Gilberto, a gente vai chamar aqui já o encerramento, né? Ficaram algumas perguntas, a gente vai responder ao longo dos próximos programas. Queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrar então, fazer o chamado para amanhã a greve, dia 28. Acho que é importante ressaltar, greve é uma manifestação dos trabalhadores, por isso ela acontece durante a semana, né, Aninha? Tem que ser durante a semana, você não para num domingo, não faz uma paralisação num sábado. Ela é uma forma do trabalhador manifestar e afetar aquele que está agindo, afetar o bolso daquele que está agindo pela mudança que vai prejudicar o trabalhador. Por isso que ela é feita num dia de semana, né? A gente tem informes aí de várias categorias. O transporte público deve parar de forma massiva amanhã, então assim, vai ser difícil para o trabalhador chegar ao local de trabalho. Quem conseguir se manter aí, né, Aninha, em casa é a melhor opção, né, para evitar problemas. Lembrar, né, que a greve ela não é por empresa. A greve ela é nacional de todos os trabalhadores, inclusive o Ministério do Trabalho ontem já lançou uma nota dizendo que a greve é legal, portanto, se você não for trabalhar, o seu dia não será descontado. Se for, lhe procura o seu sindicato. Obrigada, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer muito para os nossos convidados. O tempo não é o suficiente para a gente dar conta de tantos assuntos, mas a TV Osasco tem dedicado um tempo enorme na sua programação com os programas do Sindicato dos Metalúrgicos, da TV Secor, o próprio Em Vista. A gente te convida a conferir isso e é isso. Amanhã é dia de parar, amanhã é dia de dar um basta nesse trator. Até amanhã na luta. Tchau.